todos. Muito bem-vindos. A Kate está chamando aqui alguém. Você achou, Kate? Aqui, ó, atendimento fraterno 3. Vou lá procurar. Muito bem-vindos, todo mundo, nesse domingo, é quarta-feira, né? Mais friozinho hoje. Está chegando mais frio. Estava pensando nisso, para quem tem roupas para doação, a gente aceita, né? Tá nosso bazar aqui, que está sempre aberto para todo mundo. Se as roupas são em boas condições, a gente pede também para trazer lavados, etc. Vocês podem deixar sempre aqui que a gente vende e o dinheiro é revertido para ajudar a casa. Também vai ter o bazar da casa, das trabalhadoras da casa do Tecendo Amor, que fazem artesanatos, vai ser no final de junho. Começou também as aulinhas para as crianças, de quartas-feiras à noite e de sábados durante as palestras. Então, quem tem filho é só trazer, deixar aqui na escadinha para cima. Durante a palestra e no final da palestra, as mães, os pais buscam os responsáveis, né? As crianças lá naquele local mesmo. Pedimos também para desligar os celulares, ou pelo menos desligar o som ao longo da palestra. Também, enquanto que a gente aguarda o passe, para a gente serenar um pouco e ter, né, esse momento de silêncio. Esses foram os recados. Vou pegar aqui o minuto de sabedoria. Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com o pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também iniciando o seu trabalho. Mantenha firme a sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido seu dever. Então, assim, convido a todos de fechar os olhos. Vamos sentar direito, com os 2 pés no chão. Se colocando numa posição para receber. Vamos fazer uma respiração bem calma, bem fundo, respirando pela barriga, soltando todos os músculos do corpo, inalando e exalando. E assim vamos sentindo essa paz, esse acolhimento do plano espiritual benfeitor, que está aqui desde cedo, preparando a nossa chegada. Vamos pensar em Jesus e agradecer a Ele por estar aqui, por poder ouvir a palestra de hoje. Vamos pedir também que o plano espiritual envolve o Otávio com muita luz e concentração, para que ele consiga passar a mensagem de hoje com muita claridade e para que nós consigamos aprender e levar as aprendizagens para as nossas vidas e assim crescendo cada vez um pouco, evoluindo, deixando de lado o que não nos serve mais. Então, assim, vamos abrir com muita gratidão os trabalhos
e a palestra de hoje à noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, eu convido o Otávio, que vai dar a palestra hoje sobre liberdade, lealdade e fraternidade. É isso? Obrigado. Eu acho que agora Obrigado, querida. Se precisa. Tira aqui porque a gente começa a falar e fica tudo calor. Obrigado. Já está se preparando para estamos encaminhando, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Todo mundo me escuta bem ou precisa do microfone? Vocês querem que... Não ouve não, né, Fernando? Eita, é só lá de fora que quer escutar. Pronto, boa noite a todos. Escutou, Fernando? Beleza? Todo mundo bem? Alguém pela primeira vez aí na nossa casa? Opa, sejam bem-vindos. O que te levou a buscar a nossa casa? Que legal. Aí indicaram, disseram que hoje tinha um centro espírita legal para você. Muito bem, seja bem-vindo. Seu nome é? Guilherme. Prazer, Guilherme. Luciana. Prazer, Luciana. Seja bem-vinda. O que te levou a vir à nossa casa? Eu já frequentava. Ah, aí está retornando. Aqui não. Aqui não. Eu estava no outro. Ah, sim. Aí eu procurei mais próximo de casa e encontrei eles. Ah, que ótimo. Que ótimo, excelente. Muito bom. E quem mais? Alguém mais? Eu já procurei pela psicografia, descobri que era bem pertinho de casa e aí dá uns 2 pontos. Aqui. Aí vem. Joia. Seu nome é? Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado. E? Não, eu não falo nada. Ah, tá. Sei que você tinha. Também era neófito aqui da casa. Legal. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente propôs o tema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Que lembra o quê? Quem que lembra isso? França. Revolução Francesa, né? Exatamente. Então eu, como biólogo, hoje disse, vou me arriscar, né, a enveredar um pouco pelas reflexões filosóficas, aí, espirituais, né, e o paralelismo da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa tem com o nosso lado espiritual, o nosso eu, né? Como que, a pergunta de hoje é o seguinte: como que esse fenômeno que aconteceu no século XVIII, no final do século XVIII, e que mudou toda a história, não só do Ocidente, principalmente, né, da Europa, e consequentemente depois América, aqui também, como que isso se reflete na nossa mente, em cada um de nós, em cada um dos indivíduos, né? E para isso a gente precisa pensar no dinamismo da vida, como a vida é dinâmica, assim. E existe, desde o século XVII, um século antes da Revolução Científica, um fenômeno social que aconteceu, coletivo, chamado a Revolução Científica do século XVII. Ela foi impulsionada por fatos que aconteceram ao longo da Idade Média. Se tem algum historiador aí, por favor, não. Graças a Deus. Mas não pode assistir, né, Fernando? Eita, tá gravado. Então eu não posso cometer gafes históricas, né? Cronológicas. Então vamos lá. Então a Idade Média, né, conhecida aí como idade do quê? Vamos participar, vamos interagir todo mundo. Bora lá. Idade do quê? Das trevas. Por quê, pessoal? O que é Revolução científica. Isso, a Idade Média, o que é que teve? A perseguição, o absolutismo, né, dos reis, do clero, que estavam dominando a população e não deixavam a população, não deixava o seu povo de cada país ter exatamente essa tríade de liberdade, igualdade e fraternidade. Por exemplo, na França existiam as classes sociais naquela época, né, oprimidas
pelo poder absoluto do rei, em que quem estava na terceira classe, né, que não era a classe do clero ou a classe da nobreza, esses indivíduos, eles não conseguiam deixar aquela classe e ficavam dominados pela pressão social que existia naquele período. O mesmo acontecera de forma ainda muito mais intensa e forte durante a Idade Média, quando do século V ao século XV da história da humanidade, o homem não tinha liberdade de pensar. Vamos falar, por exemplo, de alguns pensadores, de alguns indivíduos que foram levados ou queimados em praça pública, ou não podiam assumir seus pensamentos no público, porque senão eram queimados também. O protótipo disso, temos ali Galileu Galilei, por exemplo, que depois das ideias de Copérnico, que disse que o heliocentrismo era o princípio que governava, era o que a existência, o fenômeno, a estrutura do nosso universo conhecido naquela época. E a Igreja absoluta precisava, para sua dominação, ter o geocentrismo como teoria dominante, porque ela precisava dizer que o Deus criador da Terra, durante os 7 dias, né? Aliás, ele descansou no 7º, o que é maravilhoso, né? Mas que não é bem verdade, porque o universo é muito dinâmico. Ele é um universo de energia. Deus trabalha pulsantemente, em todos os instantes, na sua inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas precisava que assim fosse para poder dominar as pessoas daquela época. E um monge que houvera recebido sobre a sua fronte um raio, né, aos seus 22 anos de idade, Martinho Lutero, os alemães sabem muito bem disso, né? Ele dedica-se, depois de muito tempo, faz uma promessa que se recuperasse daquele fenômeno quase impossível de sair vivo dele, ele decide que dedicaria sua vida a Jesus, dedicaria sua vida à fé católica em sua pureza máxima. Mas, em 1517, Martinho Lutero estava efervescendo de angústias diante daquilo que a Igreja estava fazendo com os princípios cristãos, tão belamente trazido pela figura magnânima e solar de Jesus Cristo, que os seus discípulos nos deixaram exarado na Bíblia, no Novo Testamento, as suas histórias, as suas lindas histórias, que tanto alimenta as nossas vidas e nos dá tanto sentido pela luz e pela vibração e pela radiação do Mestre, que continua até hoje nos inspirando a vivermos uma vida, a pelo menos buscarmos uma vida plena aqui na Terra. Então Martinho Lutero, na Alemanha, vai e propõe suas 95 teses no ano de 1517, onde ele vem e diz: olha, nós precisamos reformar uma série de coisas aqui. A Bíblia é pela primeira vez traduzida para a língua não latina, a língua alemã. Dizem que séculos atrás também os armenos tiveram uma tradução bíblica pouco conhecida ou pouco falada, mas fica-se marcado na história que Martinho Lutero nos traz essa reviravolta. Então as religiões passam a surgir na nossa terra, começam a pipocar a partir dessa revolução, dessa reforma religiosa, alterações na forma de pensar. Os indivíduos podem, inclusive os líderes religiosos, podem ter sua família como núcleo máximo e poderosíssimo de crescimento espiritual, como planejado pela divindade aqui no nosso planeta, como núcleo de crescimento, e eles também podem entrar. E são várias as alterações. Dentre elas, por exemplo, as indulgências, a compra
do lugar no céu. Era muito fácil salvar-se, ao mesmo tempo era uma grande contradição, certo? Porque veja, quem pode comprar, compra. E quem não pode comprar, o que é que faz? Né? Vai para o inferno. Né? E fica-se, na mentalidade dos seres daquela época, uma grande contradição e um grande vazio do ponto de vista daquilo que tanto alimenta as nossas vidas, que é a fé. A fé na vida espiritual, na vida futura. Mas Martinho Lutero faz uma grande reforma, a igreja depois tenta fazer uma contra-reforma, vários são os movimentos, mas começam a reencarnar no nosso planeta várias mentes pulsantes, pensantes, que começam a preparar o terreno para aquilo que seria a posteriori, no ano de 1789, a eclosão da Revolução Francesa. Então vem vários pensadores, cientistas que começam a estabelecer aquilo que nós denominamos como método científico, que na Revolução Científica do século XVII, vários pensadores fizeram várias experiências e começaram a mostrar que a razão, no prelúdio do iluminismo que viria anos depois, no século XVIII, mostrar que poderíamos explicar, sim, através da razão, que o homem é capaz, que nós somos capazes, apesar ainda de termos, séculos depois, a síndrome da Cinderela, o conosco, né, da gata bolhalheira, da baixa autoestima, mas naquela época diversos pensadores já começam a dizer-nos que através da razão conseguimos sim compreender a vida e explicar os fenômenos naturais. Então vamos lá. Tiveram alguns, como por exemplo Aristóteles, já esse grande filósofo grego, muitos séculos antes, né? Ele vem e diz que a biogênese, propõe a biogênese, e aquilo é propagado pela igreja também. Quem lembra o que é a biogênese, pessoal? A biogênese. A é negação, sim, obrigado. Seu nome? Roberto. Obrigado, Roberto. Gênero sem vida. Ó, tem uma bióloga aqui, né? É bióloga? Pronto, mais uma da minha laia. Eu sou biólogo. Já, obrigado. Pronto, agora eu vou tomar cuidado porque eu falo. Muito bem. Veja. Então, a biogênese, do que eu falo da biologia. Veja. Então, a biogênese, que era justamente o surgimento da vida a partir daquilo que não tinha vida. Certo? Então, qual é o seu nome? Desculpa, Roberta. Se a gente deixasse um pedaço de pano, de sujeira ali no canto, depois de um tempo, o que é que acontecia? O que é que eles diziam que acontecia? Hoje a gente sabe que seria uma colônia de bactérias. Sim. Agora, antigamente, eu já não sei. É. A história não é meu forte. Naquela época, diziam que surgia ali a vida a partir da matéria bruta, daquilo que não era vida. A gênese a partir daquilo que não era vida. A bio, né? Da negação, daquilo que não era vida. Então, aproximadamente na metade de 1600 e alguma, de 1600, Francesco Redi faz um experimento muito simples. Pega alguns potes e coloca ali dentro uma carne num aberto e no outro deixa fechado aquele pote, tampa com a gás. E ele vê que, e começa a observar, e vê que uma coisa tão simples, mas foi tão revolucionária, porque ele mostra que só surge vida, larvas, aonde tiveram acesso as moscas ali para depositar os seus ovos. Então, Redi vai e revoluciona. Ele diz, olha, a vida surge a partir de outra vida. Isso parece muito banal, mas já começa a nos explicar e dar poder ao homem, ao processo alimentar o antropocentrismo. O homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, a Última Ceia e tantas outras obras de tantos pensadores daquela época também estavam alimentando o pensamento
de que o homem era capaz. Aquilo era essencial para a nossa humanidade. Porque a igreja que tanto acusou, tanto apedrejou, como outrora tentaram apedrejar a mulher adúltera, se não fora Jesus a chamar a atenção daqueles dizendo que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A igreja não foi só tirando pedras, mas foi decepando a humanidade, os homens da vida simples, os camponeses, através dos fenômenos das organizações feudais, como o feudalismo, né? As organizações sociais como o feudalismo e tantas outras, a escravidão, que alimentou a humanidade com o sentimento de que existem escolhidos e poderosos e existem aqueles que são os degradados e que estão ali apenas para servir. Mas nesse contexto, Jesus sempre perpassa as nossas vidas, mostrando que grande é aquele que serve e não aquele que é servido. Enquanto nesse contexto histórico, os homens tentam ter poder e ser servido a todo instante, o mestre, sempre no seu pensamento transcendente e transtemporal e atemporal de Jesus Cristo, ele vem e mostra que vale muito mais servir do que ser servido. Né? Não que a gente não possa ser servido em certas situações, porque daí é muita baixa autoestima. A gente também tem momentos que a gente precisa ser servido, mas a gente precisa estar servindo também constantemente. Então, naquela época, precisava alimentar na mente dos homens que nós, seres humanos, somos capazes. E isso está em plena consonância com aquilo que nos falou Jesus. O que é que o Mestre nos disse? Vós sois deuses. Fareis o que eu fiz e muito mais. Inclusive, ele olha para nós e diz assim, ó, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O que é que Jesus estava nos dizendo num período que não tinha geladeira? Que o sal da terra, né? O sal da terra era quem conservava do apodrecimento os alimentos. O mestre estava nos dizendo que precisávamos agir com honestidade, com dignidade, com justiça, porque pagaremos até o último centavo aquilo que precisamos para nos libertar as nossas mentes e viver plenamente na bondade. Então, tudo que estava acontecendo durante o período da pós-Idade Média estava em consonância com a revolução que precisava vir no século posterior, no século XVIII. Então, a revolução científica que Francesco Héridi estabelece um dos fundamentos na biologia e tantos outros na geologia, na astronomia. Galileu precisa dizer que renegar, né? Mas que ela gira, gira, tem a frase famosa dele. Mas tantos pensadores vieram e Copérnico vem estabelecer o heliocentrismo e o mundo vai estabelecendo a necessidade do raciocínio lógico. Isso é fundamental, porque Descartes, no seu discurso do método e tantos outros princípios que ele traz, eles nos mostra que existe um método científico necessário que nós precisamos seguir para chegar até a verdade. Porém, aí os séculos se passam e o que era bom, assim como a gente às vezes é jovem, é bom, né? Quem é do Corinthians aí? Quem é corintiano? Eu não sei nada de futebol. Qual o time que... Me ajude aí, só para a gente descontrair um pouco, que está muito histórico, filosófico. Bora lá. Me digam um time que está aí no auge. Para não ferir ninguém, que a gente está no meio do Morumbi. Palmeiras, pronto. No auge. E agora o que aconteceu? Não sei. Está bem? Está mal? Como é que está? Está bem de novo? Então me digam um time que estava bom e que agora está mal. Barcelona, quem lembra? Bom, nós vamos falar do nosso time, né? Aí, qual outro time? Aí, São Paulo. Quem é São Paulo? Hã?
Eita, poxa, que é isso? No Morumbi tem os 3 paulistas. Como assim? Né? E nem Morumbi. São Paulo tá mal pelo jeito, né, Fernando? Tá bem mal. Então, assim como os times têm seus altos e baixos, eles têm seus períodos muito bem, depois eles vão e afundam, né? Pelo jeito, São Paulo é o que mais afundou aí. Nada contra, eu estou falando por estatísticas. Que eu vi só 3 São Paulinos assim, levantando a mão na maior vergonha. Como uma senhora, a dona Margareta, que é São Paulo, ela segurou a mão e se fez assim. Ó. E tiveram outras 2 lá atrás, que também foi, elas levantaram e deixaram bem embaixo do muro. Então, assim como as coisas que estão bem depois têm a sua decadência, o método científico ele continuou muito bem, mas não atendendo a certas necessidades, ao esclarecimento de uma série de angústias que vem explodindo na mente daqueles que começavam a ter mais racionalismo, né? Começava-se a ver, por exemplo, que se a Terra não era o centro do universo, os físicos começaram a dissecar e perceber que não tinha inferno para dentro, geólogo, mas também não tinha um céu. O céu era justamente o reflexo do espectro azul da luz dos raios que batiam sobre a nossa atmosfera e refletiam essa aparência. Tanto é que nas cidades, quando o ar está muito poluído, fica cinza e a gente não vê o céu azul. Os gases começam a se imiscuir na atmosfera e a gente não consegue mais ver o lindo azul dos céus, as estrelas, né? do nosso belo país. Então, o método científico começa, e hoje ainda, para muitos que se apegam excessivamente a eles, ou ao mundo material apenas, e aí vem o Espiritismo nos trazer tantas luzes, com seu método científico que Kardec estabelece, inaugura a partir de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Hoje são mais, aproximadamente, cerca de 300 milhões de pessoas depressivas no mundo. É uma estatística muito dura. 300 milhões de pessoas depressivas, sem sentido na vida, sem entender o porquê da vida e sem ter pulsão de vida. Inclusive, no meio religioso. Medram ver pessoas que não conseguem se satisfazer, entender o sentido da vida e encontrar no seu coração aquilo que Jesus diz para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos aconselhando a buscar o reino dos céus dentro da gente. Vamos perpassando, ainda influenciados por esse pensamento social que surge ali com a Revolução Científica, com o Iluminismo, vamos ainda vivendo uma vida apegados excessivamente à matéria, a ter um carro luxuoso, a viver nas mansões, a ter um super relógio, a atender às expectativas da moda, dos amigos, dos colegas, nos traindo muitas vezes diariamente, sem sequer saber. É como diz a história, né? Às vezes nem dói, né? Porque eu não sei qual a outra palavra para chifrudo, desculpa. Quem me ajuda? Uma palavra nobre para chifrudo. Existe? Hã? Um traído, muito obrigado. Perdão pela palavra chuva. Mas a gente vai se traindo sem sequer saber, né? Aí nem dói, né? A gente nem percebe que está doendo porque não está sabendo, né? Como diz o ditado popular, né? Quando os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente vive mais ou menos assim. Fala, Cláudio. Abraço. Tudo bom, queridão? Então a gente vive mais ou menos assim, sem saber que a gente está se traindo. Então, às vezes, nem percebe, se enganando. Exatamente. A gente se submete, às vezes, a situações que pensa que está ajudando ao outro e está se enganando.
Estava agora vindo, assistindo com minha esposa Lena, ali, alemã, né? Eu até tomei cuidado, eu ia falar a cidade, eu ia falar o nome da cidade lá de Martin Lutero, mas aí eu olhei para ela, eu ia falar em alemão, eu digo, ixi Maria, vou não. Né? Como dizem, né? Quem homem de sucesso é homem que obedece a mulher, né? Então, eu disse assim, não vou falar. Então, até me perdi, é terrível. Se enganando. Tá vendo? Se enganando. Se enganando, obrigado. Tá vendo? Então, tá vendo? Falando da mulher, o medo vem, a gente fica perdido. Na sua casa também é assim, lá em casa, quem dá a última palavra é a gente. Já vou. Já vou. Mas falo forte. Fala forte. Forte. Muito bem. E não usa avental. Exatamente, senão perde tempo, né? Melhor já. Então a gente fica se enganando, né? Sem saber o que gosta. Quantos de nós descobrimos, às vezes, que escolhemos uma profissão que não era aquilo exatamente que eu queria? Com 40 anos, né? A gente está numa situação, de repente, e descobre que gosta muito mais de outra coisa daquilo que gostava. Eu, durante a minha graduação em biologia, gostava de biologia, mas quando começaram as aulas de psicologia da aprendizagem, eu ficava endoidecido assim quando a professora chegava. Eu ficava assim empolgado querendo saber sobre Vygotsky, Vallon, Piaget, as emoções. E eu, empolgado com aquilo, eu nem sabia. Oi? Virou professor. Virei professor. Professor e cientista. Aí eu não percebi que aquilo era o que eu mais gostava na minha vida. E de repente, entrei na sala de aula um dia para estágios, né, que precisava fazer o estágio obrigatório, e no meio das crianças, foi uma turma de quase 50 alunos da 4ª série, no ensino fundamental, escola pública. Imagina, não importa, até na parte. Não, aí eu me enlouqueci, adorei. Assim. Aí eu entrei, vi aquele monte de crianças, de pessoas, alguns desistiriam, né? Eu fiquei tão empolgado. Eu disse assim, naquele dia, depois da minha primeira aula sozinho como professor, eu disse, como, né, estagiário que eu era, estudante de biologia, licenciatura em biologia, eu disse, eu não sei o que eu quero fazer, eu sei que eu quero estar na sala de aula. Assim, né? Tanto é quando o Fernando diz assim, Otávio, pode trazer a palestra amanhã? Eu digo, pelo amor de Deus, com certeza. Graças a Deus, Fernando convida. Às vezes ele demora, eu fico assim, Fernando, cadê você? Eu gosto tanto, né? Assim, tanto prazer em estar dando aula para as pessoas, virei professor. Mas não sabia que a matéria que eu mais gostava era a psicologia na época. E danei-me a estudar psicologia já uns anos antes de completar 40 anos de idade. E estou mais próximo de acabar do que terminar agora o curso de psicologia. E disse, vou fazer, porque eu gosto muito da sala de aula, mas a psicologia é a minha paixão, grande paixão da vida. Então, mas também percebi que não era só a psicologia, era a necessidade de entender a vida como um todo, assim, né? Da gente entender um pouco de biologia, um pouco de psicologia, mas também um pouquinho de matemática, algumas coisas, e a gente ir compreendendo. Não dá para se aprofundar muito às vezes, e é justamente isso que veio a mudança de paradigma da nossa sociedade. A mudança para o pensamento sistêmico, holístico. Quem já ouviu falar num livro chamado Mudança de Sentido e o Sentido da Mudança, de Pierre Weil? Pierre Weil foi um dos grandes pensadores que trabalharam para a fundação da psicologia transpessoal no nosso país. E é justamente a psicologia que vem trazer um pensamento não cartesiano, aquilo que a psicologia deu como base cartesiana, justamente influenciada pela Revolução Científica do século XVII. Já em 1879, Wundt, em Leipzig, na Alemanha, me atrevi, ó. Me atrevi. Me arrisquei, porque Leipzig é fácil. Martin Luther, qual é a cidade dele? Wittenberg. Wittenberg.
Aí eu não quis arriscar. Mas Leipzig, eu digo, eu vou me arriscar. Aí, Wundt estabelece o estruturalismo. Entender a mente e a estrutura das emoções, como elas funcionam, numa perspectiva extremamente racional, cartesiana, que era o pensamento da época, né? A gente já estava no século XIX, mais ou menos, e vários pensadores, psicólogos, estavam entendendo a psicologia dessa forma. E ainda hoje é a forma preponderante de se entender a psicologia. Mas, graças aos belos estudos de Freud, que existem suas falhas, óbvio, como todo pensador, mas Freud traz, junto com Brauer, na sua primeira obra, Estudos da Histeria no final do século XIX, 1893 a 1895, as bases racionais para o entendimento do inconsciente, da nossa mente. Então eles vão estabelecendo como ciência, e Freud toca na alma, mostrando que nós somos muito mais inconsciente do que consciente. Como a ponta tem a analogia do iceberg. Vivemos conscientes assim, só a pontinha. Tudo que a gente vê, entende da vida, é aquilo que a gente está vendo sob a ótica do consciente. E a gente não percebe que somos um todo interligado uns aos outros, tão potencialmente, dentro daquilo que Jesus Cristo falou, que a gente vê no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Só aquilo que a minha mente é capaz de enxergar. Porque os homens que foram apedrejar aquela mulher adúltera estavam vendo nela apenas o pecado. Jesus Cristo enxergava o que ela tinha cometido de falha, como enxergava de tantos outros homens, que ele olhava e dizia: vai, mas não peca mais, para que algo pior não te aconteça. Mas o mestre, além disso, olhava a igualdade de todos nós, a nossa capacidade de sermos todos iguais. Iguais porque passamos pela vereda dos erros, dos defeitos, e como espíritos imortais, vamos passando por experiências. E os nossos erros, como diz um livro lindo aqui que a Gabriela falou, Gabriela falou, Minutos de Sabedoria, foi o que você leu? Minutos de Sabedoria. Os nossos erros são as luzes que brilharão ao longo, no final da nossa eternidade. Que não existe final, porque é infinito, né? A nossa infinitude, melhor dizendo. Então, Jesus olha, porque ele já não vivia de inconsciente, mas já havia feito da sua mente uma mente aberta, expandida. Quando ele dizia assim: eu e o Pai somos um só. Ele estava em consonância com o pensamento divino, do perdão. Vem substituir o olho por olho, dente por dente, pela lei do amor. Resumindo todas as leis na lei do amor ao próximo. Dizendo que a gente deve perdoar o nosso próximo, não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Dizem ainda que é cada erro. E que é a potência. Olha só. 70 vezes 7. Quem conseguir calcular aí agora, é levado à 7ª potência e me dizer quantas vezes são para perdoar cada erro. Pelo amor de Deus. Né? Mas temos que tomar muito cuidado para não interpretar ingenuamente aquilo que o mestre falava. Porque quando ele dizia: quando alguém bater na sua face e mostrar também a outra, ele não estava dizendo que a gente deveria passivamente receber agressão. Ele estava condenando olho por olho, dente por dente, mas não a defesa, que precisa muitas vezes acontecer. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, o mal ainda prepondera no nosso planeta, porque os bons são muito tímidos. E muitas pessoas pensam que ficar calado
ou não manifestar uma situação para evitar um problema é a melhor das saídas. Nem sempre. E muitas vezes a gente vai jogando a poeira debaixo do tapete e vivendo uma vida inconscientemente infeliz e insatisfeita, sem saber sequer que estamos infelizes. Então Freud e Jung, depois na psicologia analítica, vem e nos diz que para nós conseguir, enquanto nós não olharmos para a nossa própria sombra, para os nossos próprios erros, ou nossas próprias falhas, nossas imperfeições, aceitando-as, nos amando. Olha a psicologia chegando bem próximo daquilo que Jesus falava antigamente, e amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não olhar para dentro, para refletir, para fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação, a gente acaba por projetar a nossa sombra no outro. Então, uma vida que não é refletida, como disse Descartes, né? Penso, não, quem falou? Penso, logo existo. Não. Quem lá? Penso, logo existo. Descartes. Foi Descartes? Obrigado, foi Descartes. Eu estava certo e eu estava tanto no ceticismo que eu não acreditei no que veio para mim. Ó. Obrigado. Descartes. Penso, logo existo. A psicologia vem mostrar assim, ó. Penso, mas preciso sentir para viver e existir. Preciso dar atenção às minhas emoções. Voltar com a minha mente até os pontos primordiais da nossa vida cronologicamente. Quantas coisas da nossa infância estão inconscientemente nos colocando naquilo que a psicologia chama, chama de piloto automático. Aí não vivemos uma vida de atenção plena, porque a gente não consegue estar no momento, nem conosco mesmo, nem com os outros. Porque na falta de olhar para nós mesmos, a gente não consegue ter harmonia suficiente para estar presente em algum momento. 100%. Aí a gente vai para encontrar um amigo que a gente não se via há tanto tempo, e a gente sem querer, quando vê, está ali no celular. Eu trabalho com os alunos à distância, muitas vezes com bioinformática, com coisa na universidade. Às vezes eu estou jantando, fazendo uma coisa, quando eu vejo, eu estou pegando o celular e minha esposa puxa meu orelha, Otávio, né? Mulheres sempre muito mais conscientes, desde jovem, né? Então, ela diz, Otávio, não é momento. Eu digo, tem razão. E hoje, às vezes, sem querer, eu vou no piloto automático, quando eu vejo, eu pego o celular, eu jogo ele para longe, né? E digo, sai daqui, sai, vai de reto, Satanás, né? Vai embora, daqui de perto, para eu conseguir ficar pleno ali. E é porque eu quero isso, é tão gostoso ficar pleno com as pessoas, estar bem ali com nossos filhos, curtir, para que depois, quando eles cresçam, a gente não fica naquela crise maluca. Ai, meu filho se foi, mas eu vivi tudo que tinha que ser vivido ali naquele momento, com os meus amigos, com os nossos pais. Fizemos aquilo que era possível. Não importa ser perfeito, que não dá, né? Mas, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim nós buscarmos nos tornar bons cristãos através do esforço da nossa própria transformação. Quantas vezes tropeçamos, erramos, mas o que Jesus falava não era para a gente fazer só para os outros, era para a gente fazer para nós mesmos. A gente aprender a se perdoar, a se cuidar também. Porque quando eu estou deixando de viver bem com o próximo, com meu filho, com um amigo, e estou ali, ó, atenção parcial, dispersa, eu estou deixando de curtir o que é mais agradável, que é nos conectarmos plenamente uns com os outros, através das emoções. É tão gostoso quando a gente fica plenamente, se entrega para escutar alguém plenamente e para ser escutado pela outra pessoa. Com tanta ansiedade que a gente vive nesse mundo, de tanto capitalismo, tanta materialidade, a gente esquece então de curtir o momento com aqueles que estão conosco. Então vale a pena, nesses dias atribulados do século 21, que já daqui a pouco a gente já está no meio dele. O Covid passou, vai ficar.
para sempre, como ficou o H1N1, o influenza e tantas outras infecções que foram surgindo a partir do processo evolutivo, nos convidando a ter uma vida mais saudável, a amarmos uns aos outros, mas também a nos amar, a cuidar do nosso corpo, a fazer esporte, a se alimentar bem, a dormir bem. Quando a gente dorme bem, a gente produz uma substância chamada melatonina. A melatonina, ela tem ação antitumoral, é um excelente regulador do sistema imunológico. E as nossas células imunológicas possuem receptores neuroendócrinos para hormônios e neurotransmissores. Então, o que a gente pensa, se dizem, a gente é o que a gente pensa, e é mesmo. A gente começa a emitir, se eu estou pensando negativo, se eu não estou vibrando no bem, não só no bem para o outro, mas no bem para mim mesmo, e estou com culpas, angústias, medos, que estão lá no nosso inconsciente que a gente não conhece, a gente está vibrando e mandando para as nossas células pensamentos negativos, destruidores. E a gente vai alimentando doenças, ao invés de alimentar a vida plena, pura e pulsante, que nos vai levar, já nesta vida, sim, a momentos, prelúdios, daquilo que Jesus falou que era o reino dos céus. Porque não importa onde a gente esteja, a gente vai carregar conosco, como diz Buda, num livro lindo chamado A Ética para o Novo Milênio, Dalai Lama falou, nós conviveremos, nós seremos as únicas pessoas com quem conviveremos para o resto de nossa eternidade. Então vale a pena a gente lembrar que a igualdade, quando alguém pensar assim, meu chefe vale mais do que eu. Não. Eu não valho mais também do que ninguém. Sou igual a todos. Os direitos humanos que surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, o estabelecimento da ONU, que a Rússia desrespeitou completamente agora, então os países desrespeitam. Em 1948, então, surge a grande Carta dos Direitos Humanos, que é justamente a evolução do pensamento iluminista, da Revolução Americana, quando os Estados Unidos quer tornar-se independente da Inglaterra, do absolutismo da Inglaterra, deixar de ser colônia e se tornar uma república independente. A Revolução Francesa, todos esses pensamentos de liberdade, igualdade, fraternidade, eles precisam estar dentro dos nossos corações, para que a gente possa estar bem com o outro. A gente precisa indubitavelmente estar bem conosco mesmo. Se eu não estou me cuidando física e psicologicamente, como que eu vou cuidar do outro? O que é que vocês nos diriam aqui? Se a gente sofrer um traumatismo e chegar no hospital e o médico olhar para o médico e o médico começar a cair em pranto. Meu Deus do céu! O médico começar a entrar em desespero. Que é isso, Jesus Cristo? Está em conflito com ele mesmo, imagina. Ele não consigo ver dor, meu Deus! Eu tenho até conflito, porque minha esposa consegue ver dor demais. E às vezes eu dói, né? Eu estou com um problema com uma coisa, eu chego para ela assim, querendo um consolo, né? Um carinho. Ela diz, meu filho, vem cá, Otávio. É só assim, querida, você não teve compaixão de mim? Ela, não, ela está tão bem com ela, né? Eu digo, meu amor, mas você não teve nenhuma peninha de mim? Aí ela diz assim, não, eu tive, mas ela foi irracional, né? Aí me dá uma agonia, eu digo assim, eu devia procurar meter você como esposa, né? Com a compaixão. Mas precisa desse racionalismo para a vida ter sentido. Imagina a gente chega, um terapeuta, um psicólogo, que cada pessoa que chega no consultório dele, o indivíduo está tão mal com ele mesmo, que ele entra em crise. Cada paciente que sai, ele vai precisar fazer uma terapia, uma sessão. Não dá, né? Não é? Imagina um professor que não tem conhecimento. Como é que ele vai ajudar seus alunos? Sem base. Imagina um pai, uma mãe, que não se trata psicologicamente, não se cuida, não se analisa. Como que vai ter empatia pelas crianças? Para os seus filhos? Aí começamos a projetar nos pequenininhos os nossos conflitos.
Eu lembro que antes de fazer terapia, o meu filho pequenininho, Lúcio, hoje ele está com 9 anos de idade, eu lembro quando ele tinha 2, 3, eu não tinha ainda feito terapia intensamente. Eu tinha feito 2 meses e achei que estava... E me conhecia assim, total, né? Aquela teoria do videogame, você joga uma partidinha já se acha o rei, né? Porque destruiu, salvou a princesa. Aí eu achei que eu já estava... Já me conhecia plenamente. E Lúcio às vezes estava brincando de Lego sozinho, bem, e eu ficava dentro de casa com Lena, falando assim, Lena, aí eu olhava para ele sozinho, brincando, curtindo, meu Deus, ele está sozinho, vai lá, Lena, a gente sai lá, fica com ele, eu estava trabalhando uma coisa, porque eu achava que ele estava mal, brincando. E às vezes eu chegava perto dele, era a maior frustração. Eu largava as coisas e ia sentar. Oi filho, vou brincar com você. Não, papai, dá licença. Ele fazia frequentemente, até hoje. Ele diz assim, não, eu quero ficar aqui um pouco sozinho, estou brincando. Resolvido, as crianças. Tanto é que Jesus olhou e disse assim, quem não for que nem as crianças, né, não vai atingir o reino dos céus. Adianta. E eu não percebia. Projetava a minha sombra, as minhas carências da infância ali nele. Aí hoje, já depois de uns 4, 5 anos de terapia, né, às vezes eu olho sozinho, aí lembro, eu digo, nossa, ele está curtindo aquele momento, brincando de alguma coisa, e não quer. E não está dizendo que ele não me ama, né? Quando às vezes um companheiro, um colega quer ficar um pouco sozinho, tá curtir a ele mesmo. Quando o indivíduo começa a ficar bem com ele mesmo, vou tomar um suco junto, sozinho, e daí a pessoa diz, rapaz, está com outro, né? Tá me traindo, né? Tá com outro, não está gostando. Não. A pessoa está simplesmente querendo ter um momento com ela em paz. E é tão gostoso ficar sozinho, que daí tem momentos que a gente quer curtir, aproveitar aquilo. Aí o outro acha que não ama. Aí fica aquele conflito. Aí tu não me ama, né? Mas quem não se ama sou eu que estou vendo, achando que o outro não me ama. Porque quando o indivíduo se ama plenamente, todo mundo quer estar perto dele, daquela pessoa. E o companheiro vai amar, ama. E às vezes começa conflito, relacionamentos. Porque a gente começa a colocar os conflitos que a gente introjetou dos nossos pais, da nossa relação naquele convívio social, a gente começa a jogar então para nossas novas relações. A gente às vezes fica saindo de relacionamento a relacionamento, nunca para com ninguém. Fica com a síndrome do Fábio Júnior. Ele que não esteja me assistindo. Mas só para dizer, esse caso o Fábio Júnior assiste, que Jesus perdoa e aceita o indivíduo, casa várias, sem problema. Porque entende, que nem a mulher do poço que estava no 5º casamento, quando chegou, Jesus olhou para ela e disse, mulher, dá-me de beber, só para consertar aqui, esse Fábio Júnior assistir, para não ficar mal com o outro. Ele assim, mulher, dá-me de beber. Aí ela olha para ele e diz assim, és judeus e fala comigo, sou samaritano. Não era comum isso na época, não se falava. E Jesus olha e diz assim, se tu soubesse com quem falas, tu me pedirias água. Aí ele diz assim, sabe o que tu fazes, mulher? Vai, chama o teu marido e traz ele aqui e bebe da minha água, porque quem bebe da minha água nunca mais terá sede. E a mulher fica desconcertada e diz, vejo que és profeta, mestre. E ele diz assim, vai. E a mulher vai, transforma a sua vida, como tantas pessoas se transformaram ao ver o mestre Jesus. E ela disse, mas aquele homem não é meu marido. Ela estava sem coragem de assumir o seu 5º casamento. E Jesus diz, assume, né? Ao ladrão da cruz, que já estava praticamente com a vida perdida, a gente pode dizer, já está tarde demais para eu começar a minha reforma íntima, a minha transformação. Eu não me aceito, eu sou pecador. Fica aquela síndrome do não amado, né? Aí Jesus olha para o ladrão, sincero, tinha um mau ladrão, entre aspas, que não se arrependeu ainda do que ele fazia, estava zombando com Jesus, e tinha um bom ladrão, que quando Jesus olha para ele, ele olha para Jesus e diz, mestre, me perdoa, né?
Pede ao meu Pai que perdoe-me por aquilo tudo que eu fiz. Jesus olha para ele e diz assim, quem lembra dessa história? Né? Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Assim. Jesus vai buscar Judas depois de se suicidar. Depois de Judas ter se suicidado, Jesus espiritualmente busca Judas para ele poder retomar a sua evolução espiritual depois de ter traído o mestre. Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, bota essa espada para baixo, que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Que nesse dia de hoje, que nós possamos ir para os nossos lares, cientes e sequiosos, e ser certos, com os princípios espíritas, que são nada mais, nada menos do que princípios científicos, porque o que Kardec fez foi trazer-nos os jornais de estudos psicológicos, que são as revistas espíritas, do ano de 1858 até o ano de 1669, no dia de sua morte, que foram a base para as 5 obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. Muito obrigado. Então, foi uma doutrina psicológica. Que a gente possa ir para nossas casas cientes que psicólogo não é coisa de doido. Certo? Que psicólogo são pessoas especializadas para nos ajudar a nossa grande viagem. E a partir do momento que decidirmos ter essa grande coragem de viajar para dentro de nós, encontraremos dores, angústias. Mas é como limpar um rio. Vai dar um trabalho danado limpar o Tietê agora, né? Porque já jogou tanta sujeira lá que ficou parada, que a gente não trabalhou e ficou lá. E assim foram as nossas emoções. Que ao ir para os nossos lares a gente saiba que pode demorar um pouquinho, mas quem tiver essa coragem, escolha um bom psicólogo, né? Como dizia minha mãe, para ele não destrambelhar o seu juízo. Minha mãe falava assim, ela nunca foi no psicólogo. Porque quando eu comecei aí, eu comecei a falar tanta coisa, eu era tímido demais, não abria a boca, acredite. Eu não abri a boca. Foi boa essa. Aí ela disse assim, minha mãe olhou, disse, meu filho, essa psicóloga, ela tem uma coisa errada. Porque você começou a falar destrambelhado. Eu cheguei em casa, eu descobri que a minha timidez e as angústias que eu sentia e a depressão que eu estava era porque eu não falava. Não fazia o que Freud, o que a Ana Oh, a primeira personagem real do livro Estudo da Histeria, trouxe como uma cura pela fala. Eu dei conta que eu precisava fazer aquilo, então eu cheguei em casa destrinchando assim. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim, não, essa psicóloga aí destrambelhou o seu juízo. Ela disse, não é normal isso, né? E eu vi que realmente não era normal, porque eu saí estourando a torta e a direita, não só em casa, em outras situações, colocando para fora, de tudo que é jeito. Aí, há uns anos atrás, eu olhei e disse, psicólogo, eu preciso procurar um agora para ajeitar o freio. Para fazer o contrário. Aí eu fui. Deus me deu uma esposa bem calminha 2 anos atrás, né? Tranquila. Bem resolvido, tinha feito mais de 10 anos de terapia. E daí eu disse, poxa, fazer, aí foi, né, processo de formação, mas ainda não dei o jeito, continua falando estrambelhada. Mas a gente vai se cuidando, se tratando e encontrando, não ali, acolá, mas a gente vai encontrando dentro dos nossos corações, aonde quer que a gente esteja, a tão sonhada felicidade, que não se encontra em carros, casa, no outro, mas sim dentro dos nossos corações. Um grande abraço a todos, obrigado Fernando, obrigado à nossa casa pelo convite e obrigado a todos pela participação e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Eu aprendi muito. Uma história de uma aula de história, psicologia, espiritismo, foi maravilhoso. Tenho certeza que não fui a única que aprendi. Então, enquanto os pacientes vão se preparando,
nós vamos fazer a nossa prece. Então, novamente, convido a vocês de fechar os olhos. Vamos se conectando a Jesus, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão. Ele está aqui no meio de nós, envolvendo cada um de nós num manto de amor e amparo. Vamos perceber o nosso mentor e as luzes, as vibrações envolvendo esse sala, essa casa toda, iluminando o coração de cada um de nós, nos fortalecendo, nos enchendo de coragem para nunca desistir, para sempre ter força de continuar, de ter uma palavra de amor, de aprender. E assim, envolvidos nesse ambiente de paz e amor, vamos nos conectando com o nosso poder de doação, com nossa luz interna. E vamos doar, primeiramente, para aqueles que estão sentados ao nosso lado, à nossa frente, atrás. Vamos envolvendo uns aos outros com a luz de cura, de amor, de compaixão. E vamos estendendo essa doação, este amor aos doentes do corpo físico, mas também no corpo espiritual, aqueles que têm doenças psíquicas, para que também os preconceitos sejam retirados desse mundo, para que cada vez mais tenha cura e compreensão. Vamos vibrar pelo Covid, vamos vibrar pelas pessoas, os vítimos que foram atingidos por desastres naturais em qualquer lugar do mundo. Vamos vibrar pelas pessoas que vivem em lugares onde tem guerras, terrorismo, ignorância. Vamos vibrar para as nossas escolas, as crianças, para que tenham sempre ensinamento. Vamos vibrar pelos governantes do nosso país, para que tenham honestidade e as decisões certas para que o nosso país cresça com segurança, saúde e educação. Vamos vibrar pelas casas de oração, especialmente essa casa da Zilda Gama, para que sempre tenha ensinamento de moralidade e ética. E assim, Senhor Jesus Cristo, vamos
pedir por nós mesmos. Envolve-nos, Senhor, com teu amor. Deposita a tua luz em nossas casas, nas nossas famílias, meus amigos, as pessoas que vivem perto de nós. Nos dá palavras de amor. Nos fortalece, Senhor, para que sempre lembramos da nossa própria reforma íntima. Para que caminhamos sempre para a luz. Te agradecemos profundamente por tudo que recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.